Boa noite, é bom estar com você novamente. Esta noite nós vamos tratar de um tema que mexe um pouquinho com a gente. Você já ouviu falar em raiz de amargura? Raiz de amargura é um sentimento que fica dentro de nós por algumas coisas que aconteceram no nosso passado e isso daí vai nos envolvendo de tal maneira que vai ficando e por não ter sido tratado, ele vai machucando a gente. E muitas das nossas reações para com aquela pessoa é resultado dessa raiz de amargura, dessa sementinha que foi plantada dentro do nosso coração. E ela é trágica, ela é muito triste, porque ela nos leva a consequências terríveis, justamente por ela não ter sido tratada adequadamente. Então, na medida em que nós tratamos aquilo que nos machuca adequadamente, sejamos nós pais, sejamos filhos, sejamos amigos, sejamos colegas de trabalho, existe a necessidade de que nós tratemos os nossos sentimentos de uma forma adequada. Neste caso, nós vamos utilizar como exemplo, como ilustração, a vida de José. Isso mesmo, o príncipe do Egito, né? Então, José, ele era uma pessoa muito honesta, e honesta até demais para com seus pais. E essa honestidade dele para com o pai levava a ele denunciar as irregularidades dos irmãos, aquilo que os irmãos estavam fazendo de errado. Isso acontece em casa, né? Termos em casa um dedo duro que conta tudo aquilo que a gente faz de mal feito, acontece. E a gente se sente traído por causa disso. Então, o que acontecia com José? José, pela sua simplicidade, pela sua ingenuidade, ele contou aos seus irmãos os sonhos que ele teve, sonhos proféticos naturalmente, mas não era momento dele declarar esses sonhos, de falar desses sonhos. Mas como que ele falou, os irmãos ficaram indignados, porque como que ele poderia imaginar pai, mãe, e os irmãos se dobrando diante dele como ele sendo uma grande autoridade. Ele sendo simplesmente um rapazola que para os irmãos ele não era nada. Não somente isso, tudo que os irmãos faziam de mal feito, ele levava para os pais. Então isso daí foi criando dentro dos irmãos um sentimento no coração deles de muita tristeza. E essa tristeza foi levando a que eles começassem a imaginar como que eles fariam para se livrar do José. Assim acontece com a vida da gente. Pessoas que nos deixam amargurados, nos deixam tristes, muitas vezes nós começamos a maquinar, a conspirar o que fazermos para puxar o tapete dele. O que vamos fazer para derrubar essa pessoa, para que essa pessoa não faça tal dano. José não imaginava que isso estava acontecendo no coração dos irmãos dele. E quando o pai chamou José, porque os irmãos já faziam muito tempo que eles estavam no campo, pastoreando as ovelhas, guardando as ovelhas no campo, então era um momento deles prepararem esses animais, engordarem esses animais, para poder então enfrentar a entre-safra. Esses pastores, eles tinham se distanciado bastante da moradia deles. Isso nós estamos falando de todos os irmãos de José, menos Benjamim, que era o caçula. Então, José saiu, em obediência ao pai, buscar notícias e levar também mantimentos. E chegando lá, os irmãos viram nessa situação uma oportunidade.
para matar José. E eles o prenderam, o tomaram, o colocaram dentro de um poço, na sua profundidade. Isso daí porque um dos irmãos interveio. Houve uma intervenção. Se nós fizermos alguma coisa contra o nosso irmão, o nosso pai vai morrer em tristeza e amargura. Vai haver a precipitação da morte dele e nós vamos ser responsáveis disso. Então foi esse motivo que levou os irmãos a colocar o José no poço. E veja o que fala em Gênesis capítulo 42, no versículo 22. E Rubem respondeu-lhes dizendo: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouviste, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. Ele fala isso quando José já era governador do Egito. Eles tinham colocado José no poço, tiraram José do poço, venderam José como escravo. E nós vimos na conversa que nós tivemos ontem que Deus não perde a oportunidade. Nada é por acaso. E agora, quando eles estavam em frente ao Egito, eles então estavam diante dessa situação, diante de José. E agora eles se veem demandados, cobrados pelo governador do Egito. O que aconteceu com eles? Meu querido, é bom você resolver as suas amarguras. Não permitir que elas façam ninho na sua cabeça e que levem a você a maquinar contra alguém. Coloque isso daí diante de Deus, para que essa amargura não domine o teu ser a ponto de você vir a cometer alguma tragédia. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, nós te damos graças pela vida. Nós te damos graças, Senhor, porque tu nos permites viver esse tempo. E te pedimos, Pai, mostra as nossas raízes de amargura. Faz-nos perceber aquilo que está consumindo a nossa energia, a nossa força. Não permitas que vivamos na amargura e na tristeza, maquinando contra as outras pessoas. Isso nos consome. Por isso te pedimos, Senhor, livra-nos de toda raiz de amargura, para que haja alegria no nosso viver, para que haja sorriso no nosso viver. E assim, Senhor, possamos viver diante de Ti. Que a Tua graça e a paz do nosso Senhor Jesus domine os nossos corações e que Teu Espírito governe as nossas vidas, dando-nos a direção que seja agradável a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.